Shalom, mais um shiur diretamente da Torá para você. Aqui é uma mensagem de Páscoa para todos que são meus amigos, conhecidos, alunos, enfim, a todas as pessoas a quem se destina esse vídeo. Aos meus familiares, aos meus amigos, aos meus irmãos, aos meus tios, aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, enfim, a todos. Eu quero falar hoje dessa mensagem de Páscoa, uma passagem bem rápida encontrada no livro de Êxodo, capítulo 18, capítulo 12, versículo 18. No primeiro mês, no dia 14, pela tarde, no entardecer, comereis pães ázimos até o dia 21 do mês pela tarde. 7 dias, levedura não será encontrada em vossas casas, porque todo aquele que comer levedura será banida a alma desta pessoa da congregação de Israel, tanto o peregrino quanto o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações, comereis pães ázimos. O que muitas vezes as pessoas não sabem é que a festa de Páscoa ela acontecia simultaneamente com a festa de Hag Matzot, o festival do pão ázimo, do pão não fermentado. Ontem à noite eu estava ouvindo um amigo, o Rabino Moré Ventura, quando ele estava no Facebook fazendo uma transmissão online, e ele fez a seguinte pergunta: qual a diferença entre a massa de um pão sem fermento, do matzot, para um pão normal que era cozido, que era preparado naqueles dias? Muitas pessoas apresentaram respostas. A própria esposa dele acabou antecipando a resposta que ele pretendia dar. A verdade é que a massa é a mesma, tanto para o pão sem fermento como para o pão fermentado. A diferença está que uma massa sofre o processo da fermentação, a presença do hametz, do elemento de fermentação, que faz com que a massa cresça. Então, aparentemente, logo de início, a gente tem um pão que fermentou, que cresceu, que ficou mais belo, e por outro lado, um pão que não cresceu, que parece ficar minguado, mirrado, pequeno e que não chama muita atenção. Nessa Páscoa, muitas pessoas estão preocupadas com a aparência, com o superficial, com o que está por fora, e esquecem que existem elementos da nossa história que precisam ser, em alguns momentos da nossa vida, ser banidos, ser tirados, para que a gente experimente a verdadeira sensação da liberdade oferecida por Deus aos seus filhos. A liberdade, ela não é uma liberdade para nos tornar cativos novamente, cativos às ideologias religiosas, às práticas de costumes que são ensinados e cristalizados como se fossem ensinamentos doutrinários pelas igrejas, pelas comunidades, ou mesmo para sair do Egito de Faraó e novamente se submeter a pseudos faraós com a nomenclatura de pastores, líderes e outras nomenclaturas desse tipo. Foram libertas no passado para serem livres. E o sinal dessa liberdade é que eles devem fazer disso um estatuto perpétuo em Israel e todos os anos eles devem celebrar, para que nenhuma das gerações se esqueça que o pão sem fermento lembra a pressa em deixar o Egito, a pressa em deixar os velhos valores, a pressa em deixar as velhas práticas, a pressa em abandonar a tirania daqueles que oprimem, daqueles que machucam, daqueles que ferem, daqueles que só querem explorar. Matzot nos lembra sobre isso. Mas também Matzot, que é o período conjunto, simultâneo com Páscoa, com Pessah, também fala da aparência. Hoje a gente vive numa época da tirania da beleza, que as pessoas estão mais preocupadas em aparecer, em demonstrar algo estético, belo, mais do que em se tornar internamente uma pessoa mais bela e melhor. Matzot nos ensina o caminho da humildade, que a beleza verdadeira começa por dentro, retirando todos os hametz, tirando todo o processo de levedação. Isso significa dizer que esse processo que está dentro de nós é o mal que nos atinge, que faz crescer dentro de nós. Então retiremos toda a maldade que existe dentro dos nossos corações. Retiramos todo o hametz da impureza, das falsas ideologias. Retiremos também de nossas mesas o conceito de voltar ao Egito, de estar ligados aos seus hábitos e costumes e experimentar a verdadeira liberdade oferecida por Deus em sua palavra. Então pense nisso e tenha uma Páscoa abençoada
com a graça de Deus. Um forte abraço a todos. Shalom, shalom, lehitraot.